guys, how are you? I hope you are fine. Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá então para a nossa aula. Lembrando que essa aula ela é sempre disponível para quem perdeu a aula no Meet, né? Essa semana foi na sexta-feira. Então ela é um pouco mais rápida, vai direto ao ponto ali, só para explicar resumidamente o que a gente conversou na aula. Nós falamos sobre linking words, né? E a nossa habilidade foi analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, sejam eles visuais, verbais, sonoros ou gestuais, tá bom? Então, na ordem aí, a gente vai ver o que são as conjunções e, separadamente, as conjunções de adição, contraste, causa ou consequência e tempo. Então, as conjunções, assim como em português, elas são esses conectores, né, que podem expressar aí diferentes sentidos do texto, como adição, contraste, causa-consequência, né, tempo, pode me dar uma sequência cronológica, né, e eles são responsáveis por manter a coerência no meu texto, né. Então, eu consigo que o meu texto ele se entrelace e tenha coerência como um todo, né? E coesão nas partes de acordo com cada conjunção que eu uso. Em inglês, é fundamental que a gente entenda essas palavras, o significado delas, porque elas vão ajudar muito na hora de interpretar um texto, né? De compreender o que está acontecendo ali. Consequentemente, é mais fácil para responder perguntas de interpretação sobre esse texto. Inclusive, as linking words são um tema muito recorrente em Enems na parte de inglês. Tá bom? Então, vamos lá para a primeira, de adição. Nós temos aí algumas que eu coloquei como exemplo. E eu peguei como um exemplo na sentença as que a gente escuta mais ou as que a gente lê mais em textos aí, tá bom? Então, nós temos and, in addition, moreover, besides, also, to, and, as well, ok? Então, vamos ver cada uma delas aí o que elas significam. O and, ele é o nosso equivalente aí ao e. Então, quando eu falo para vocês that I like K-pop and rock, esse and, ele tem significado de e, né? Então, eu acrescento uma ideia, uma informação a mais aí sobre o que eu tô falando. Então, eu gosto de K-pop e de rock, tá certo? Então, é o nosso e. O besides, ele pode ser traduzido como além disso ou além de, tá? Naquele slide anterior em que eu tenho as conjunções de adição separadas em grupos, todas aquelas que fazem parte do grupo do besides têm um significado parecido, tá bom? Então, besides rock, I like K-pop. Então, além do rock, eu gosto de K-pop, né? Então, eu tenho dois estilos musicais. Além do rock, o K-pop seriam os estilos que eu gosto. É isso que eu tô querendo dizer aqui. E por último, nós temos aí o also, que tem exatamente o mesmo significado que o também. Então, I was talking about music, né? Eu tava falando sobre música, and I also like heavy metal. Então, eu também gosto de heavy metal. Então, eu trouxe aí 3 informações, né, sobre mim, usando aí as conjunções de adição. Tudo bem? Vamos continuando aí para as de contraste, né? O próprio nome já diz, uma conjunção de contraste, ela vai trazer uma ideia contrária àquela que já foi dito, uma informação diferente daquela que já foi passada. Então, por exemplo, a gente tem aí como exemplo but, however, yet, nevertheless, although ou though, tá? São essas aí as conjunções mais usadas em inglês de contraste. Vamos ver cada uma delas agora. Então, but, todo mundo já ouviu, é o nosso mas, em português, mas, sem o i.
E eu trouxe aqui um exemplo de frase para vocês. I don't like K-pop, but I like BTS. Então, vocês viram que é uma informação totalmente contrária. Eu não gosto de K-pop, mas eu gosto de BTS. Então seria, né, uma informação contrária. Eu não gosto de K-pop, mas desse aqui eu gosto, tá? Isso aí o but a gente já tá acostumado, né? However, que teria o mesmo sentido de entretanto. Então, por exemplo, I don't like coffee, however, I like milk, né? Eu não gosto de café, entretanto, eu gosto de leite, tá? Depois vocês vão entender aí o porquê que eu tô colocando essas frases. E o although, que significa embora, tá? Although I don't have money, I want to buy a car. Então, embora eu não tenha dinheiro, eu quero comprar um carro. Né? É isso que eu tô dizendo aí. Depois nós temos aí as conjunções de causa e consequência, né? Ela traz aí uma causa ou uma consequência em relação àquilo que foi dito, né? O que aconteceu, qual que é o desenrolar daquela ação dita antes. Então a gente tem aqui alguns exemplos como so, therefore, thus, because of this, consequently, and as a result. Nós também temos o since e o as e o because, tá bom? O so, ele significa aí mais ou menos pra gente como assim ou então. Eu coloquei aqui uma frase: You've been a good student, so I'll give you a present. Então você tem sido um bom aluno ou uma boa aluna. Então vou te dar um presente, né? Então esse so ele tem esse significado aí. Tá vendo? A consequência de você ser um bom aluno é que eu vou te dar um presente. Because of this tem o mesmo sentido que portanto. I don't have any milk. Because of this I can't prepare white coffee. Então eu não tenho nenhum leite, não tenho nada de leite aqui em casa. Portanto, eu não posso preparar esse white coffee, seria café com leite, tá? Mas aquele mais claro, né, que vai mais leite do que café, tá bom? É o latte macchiato. Consequently, que seria o nosso consequentemente. Então, I don't have milk. Consequently, I won't prepare white coffee. Então, eu não tenho leite. Consequentemente, eu não vou preparar aí, né, o meu café com leite. O since, ele pode ser traduzido como já que ou visto que, tá? Já que é para tombar, né? Aquela lá da moça lá que era do Big Brother. Então, since I don't have milk, I won't prepare white coffee. Então, já que eu não tenho leite, eu não prepararei o leite com café. Tá bom? E o because é bem conhecido aí, a gente já ouviu bastante vezes essa palavra. Ele é equivalente ao porquê em português. O porquê em português junto e sem acento. I won't prepare white coffee because I don't have milk. Então eu não prepararei o café com leite aí porque eu não tenho leite, tá? Então essa é a causa pela qual eu não vou preparar aí o café com leite. E depois nós temos as conjunções de tempo, tá? Não estou falando de hora, nem de estar chuvoso, está sol, nada disso, tá? As conjunções de tempo, elas nos ajudam na ordem cronológica dos fatos que vão aparecendo ali, das informações que vão aparecendo no meu texto, tá? Essas daqui são muito importantes, porque geralmente quando a gente pede para o aluno escrever um texto, todo mundo fala assim, como eu começo? Né? Às vezes você tem uma dificuldade em iniciar os parágrafos ou até iniciar o próprio texto. Essas conjunções, elas ajudam exatamente nisso. Então, nós temos aí, por exemplo, first, to start with, second, third, then, next, after that, and finally, né? Essas são as conjunções de tempo aí que me ajudam na ordem cronológica de um texto em inglês,
Então, vamos ver alguns exemplos aqui. O first seria o primeiramente. Então, eu estou dizendo para vocês aí, quando vocês saírem, chegar no local, first call your mother. Então, primeiro, ligue para sua mãe, né? As mães ficam preocupadas. Second, eu posso colocar em segundo lugar, né? Em segundo. Então, second, tell her you are okay. Então, em segundo, diga a ela que você está bem, tá? Then, pode ser em seguida. Then, ask her for money, né? Em seguida, peça dinheiro a ela. É uns bons conselhos que eu estou dando aqui, tá bom? Esse then aqui, ele pode ser até traduzido em português, naquele jeitinho bem ordinário que a gente escrevia texto quando a gente era criança. E daí, e daí, e daí, né? A gente usava sempre esse daí, poderia ser esse then. E o finally, geralmente para finalizar, aí é o finalmente. Finally, the classes will come back. Então, finalmente as classes, as salas, as aulas, né, voltarão. Então, não sei, só estou dando um exemplo aí na oração. Tudo bem? Então, essas foram aí as nossas linking words de hoje, tá bom? Como eu disse, prestem bastante atenção, estudem mais aí, porque é um assunto recorrente nos Enems. Ok? Bye bye. See you later.